Bom dia a todos e a todas que nos veem e nos seguem nesse programa muitíssimo interessante que é o programa Telesaúde Brasil Redes, Núcleo de Goiás, quando nos propomos a dar apoio, a acompanhar, a ajudar, a estar presente. A saúde está em quase todos os municípios do estado, ajudando aparelhos de saúde da atenção básica, principalmente, a tocarem adiante com sucesso os seus projetos de saúde. Bom dia a todos, bom dia ao Cláudio Assis Freitas, lá de Jataí, grande abraço. Nosso tema de hoje é ato infracional, cidadania e saúde. Complexo tema. Vamos em frente. Nós vivemos hoje em dia numa situação muito frágil em termos de ordem social. Há ameaças econômico-financeiras, há ameaças políticas, há ameaças no campo da segurança, há ameaças no campo do trabalho, da educação. É difícil para qualquer pessoa na sociedade brasileira hoje sentir-se segura. Realmente é muito complicado isso. Nesse ambiente de crise, de mais instabilidade social, financeira, política e outras, multiplica-se a violência em todas as partes do Brasil e a gente está sabendo também que no mundo isso acontece. No Brasil, especialmente no estado de Goiás, nós estamos vivendo uma crise de violência sem precedentes, E nessa crise de violência estão envolvidos principalmente nossos adolescentes e jovens, muitas vezes cooptados pelo crime organizado, na sua face de tráfico de drogas, porque o crime organizado tem várias faces, o tráfico de drogas é apenas uma delas, e o tráfico de drogas vem ganhando terreno ao longo desses anos, de tal maneira que nós ficamos muitas vezes refletindo sobre alguma maneira que possa arrefecer, que possa diminuir o nível de violência nesse segmento social, adolescentes e jovens, e não conseguimos muito atinar uma saída. A única que temos e que ainda vale é esse trabalho de formiguinha das instituições que estão diretamente ligadas ao público nas comunidades das cidades de Goiás, e que essa ligação propicia aos profissionais, no nosso caso de saúde, a conversarem e a interferirem de maneira pacífica, de maneira preventiva, antes de preventiva, de uma maneira que promova a saúde de maneira interessante, Então, promoção da saúde, prevenção e outras interferências, de tal maneira que esse trabalho de formiguinha possa, de alguma forma, levar adolescentes e jovens de volta a um caminho mais seguro no seu desenvolvimento e no processo de tornarem-se cidadãos desse país. Isso não é fácil, é difícil, e essa aula de hoje faz parte desse esforço, um esforço lento, mas um esforço persistente, perseverante, de educação em saúde, de busca de cidadania, para que a violência entre jovens e adolescentes diminua um pouco. Quando eu falo violência, não estou falando só de roubos e assassinatos a terceiros que adolescentes e jovens possam fazer, cooptados pelo crime organizado. Não é isso. Eu estou falando de uma violência geral, principalmente aquela que mata adolescentes e jovens supostamente envolvidos em redes de assaltos e roubos em função do tráfico de drogas. Há uma guerra interna entre eles, guerra de quadrilhas, guerra de facções, há uma guerra interna entre grupos, há uma guerra da polícia contra esses adolescentes e jovens, e há uma guerra também, como um todo, no tráfico de drogas no Brasil como um todo, que vai vitimando pessoas, e quem mais morre, infelizmente, são estes que estão em processo de desenvolvimento, adolescentes e jovens que são alvos preferenciais
né, de mortes, de homicídios que vão acontecendo no país, né? Sobre essas coisas, as pessoas gostam de passar ao longe, de não tocarem muito no assunto, de evitarem, porque acreditam, há uma crença no Brasil hoje, e é verdade isso, né, de que estes assuntos de violência é melhor ficar distante, porque questões ligadas à política, à violência, a outras coisas, drogas, por exemplo, são assuntos que podem causar problema para a pessoa que se debruça sobre o tema. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que, uma vez na linha de frente, sofrem reveses importantes, porque, tradicionalmente, isso é uma crença, são assuntos a serem evitados. E quanto mais se evita tocar, falar nesse assunto, pior a coisa fica. Não é de fato uma boa saída aquela de nós ficarmos distantes e nos abstermos da discussão sobre a violência proveniente do crime organizado, o tráfico de drogas principalmente, envolvendo nossos adolescentes e nossos jovens, que são pessoas em desenvolvimento. Dentro desse contexto, então, vou falar de ato infracional. 2 primeiros pontos. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que adolescentes não podem ser considerados criminosos. São pessoas em processo de desenvolvimento e formação que não podem ser tipificados nem classificados em códigos penais. Então, a maioria da população, até de profissionais de saúde e assistência, que cuidam diretamente de pessoas, né, nessa faixa de idade, costumam dizer que o adolescente cometeu crime. Quem comete crime é criminoso. Ou então, que é um assassino, que é um ladrão, que é um assaltante. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece diferente. Por quê? Sendo pessoas em desenvolvimento, não se pode produzir sobre elas diagnóstico nem avaliações definitivas que são próprias de pessoas adultas. Então, não se sabe o que uma criança será, no que ela vai se transformar no futuro. Igualmente do adolescente e do jovem, né, que está em desenvolvimento. Então, pessoas em desenvolvimento não podem ser caracterizadas de maneira definitiva. Então, cometem crimes, são criminosos. Não. Um adulto pode ser chamado de criminoso, se esse for o caso, mas criança e adolescente não. É o que recomenda e encarece o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Na verdade, esse estatuto que defende a criança e do adolescente, né, ele tem em mente uma coisa, que um ato infracional, que é a verdadeira denominação, né, dos desvios delinquenciais, das delinquências que um adolescente e um jovem cometem, os atos infracionais são sinais de que alguma coisa vai mal, não vai bem, no processo de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem no início de vida, né? Não se pode fazer isso. De sorte que, sendo assim, né, o ato infracional deve ser tratado como um indicativo de que é preciso haver uma intervenção. Quer por parte da saúde, quer por parte da escola, quer por parte da segurança, quer por parte da assistência social, é preciso haver uma intervenção na vida de autores de atos infracionais e na sua família e no seu meio. No segundo ponto, eu digo, quando transgridem a lei, são considerados como adolescentes em conflito com a lei e seus atos delinquenciais são considerados atos infracionais. Então, fica estabelecido, é um adolescente que cometeu um ato delinquencial, esse ato delinquencial será denominado de ato infracional. E a conduta do adolescente é considerada como em conflito com a lei. Então, o adolescente não é um criminoso. Se cometeu atos delinquenciais, transgressores da lei, estes atos são atos infracionais causados, provocados, realizados por pessoas, né, que são consideradas, né,
infratoras. Chamo de menores infratores. Eu não gosto desse termo porque o termo menor no Brasil foi abolido inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se chama menor. Menor é sempre pejorativo. Menor é aquele que não está em maioridade. É um menor de idade. Mas não é assim que na prática a sociedade considera crianças e adolescentes. São menores porque são menos que os adultos. Tem menos juízo, tem menos autocontrole, tem menos possibilidades morais, tem menos condições de serem pessoas sérias, são rascunhos de gente grande. Pessoas que não têm nenhum juízo, nenhuma possibilidade de exercerem qualquer atitude, ou qualquer ação, ou qualquer projeto minimamente seguro. São pessoas imaturas, e por serem imaturas, são menores de idade. Olha só que coisa horrorosa. O Estatuto não somente aboliu isso, como reformulou isso, né? Uma criança é uma criança na sua dignidade, na sua competência, no que ela pode fazer, no que ela deve fazer, e ela tem responsabilidade sim, tanto quanto o adolescente e o jovem. Então, nós temos dificuldade em dizer menores infratores. Nós dizemos adolescentes autores de atos infracionais, ou adolescentes em conflito com a lei, né? Miguel, por que é importante a gente dizer as coisas de maneira certa, como a lei orienta? Porque dependendo do seu tipo de linguagem, você vai caracterizar uma pessoa diante de outras, e essa caracterização vai despertar atitudes. Se eu digo que um adolescente é um criminoso, a palavra criminoso vai provocar uma série de reações negativas, adversas sobre a pessoa, e pode acabar com a vida dela. Se eu digo que ela é autora do ato infracional e se torna por isso alvo de uma reeducação social, então eu estou convidando aqueles que participam do processo a fazerem alguma coisa nesse nível, no nível da educação para a cidadania, da educação para a vida normal, educação para a vida como ela deve ser vivida e levada. Portanto, adolescentes autores de atos infracionais são pessoas em conflito com a lei que merecem intervenção para que as suas condições de vida melhorem a tal ponto dela deixar o caminho da delinquência. É isso que a gente quer. Tá. Como é que fica aí a questão da cidadania? Então eu coloco 3 pontos. Primeiro, é tradição de culturas como a nossa individualizarmos ao máximo a conduta de qualquer pessoa. Nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo indivíduos com transtorno mental severo, se cometem crimes considerados graves, podem ser condenados à morte em alguns estados, porque a sua responsabilidade pelos atos cometidos é total, né? Então, o que a gente está falando? Que é tradição cultural no Ocidente levarmos a ideia de individualismo ao extremo. Então, se uma criança comete um ato infracional, ela é inteiramente responsável. Se um jovem, um adolescente, um jovem comete um ato infracional, ela podia não tê-lo cometido, ela podia ter escolhido outro caminho, ela podia ter evitado. Como ela não evitou, não escolheu outro caminho, mas escolheu o caminho ruim, o caminho da delinquência, então ela é responsável. Isso é elevar o individualismo a um lugar sem saída. Nós não temos saída. Se uma criança de 8 anos, 10 anos, 12 anos é inteiramente responsável pelos seus atos, podendo escolher outros caminhos, então qual é a diferença do adulto diante da lei? Muito complicado isso. De sorte que, sendo assim, nós preferimos, no campo da saúde, orientados pela lei, fazermos diferente a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente em termos de proteção e de defesa. Nós preferimos fazer diferente. Nós escolhemos, então,
a via da socialização. Existe um contexto social cujas forças internas podem constranger pessoas, criar contingências de conduta, de tal forma a obrigar muita gente a trilhar por caminhos estranhos à lei, né? Por caminhos estranhos à normalidade da conduta, de tal forma as pessoas serem forçadas, as pessoas serem oprimidas a tal ponto de não terem escolha a não ser cometer o ato infracional. Essa consideração de que existem forças capazes de oprimir e constranger pessoas a cometerem atos contra a lei, essa visão é correta. Porque se nós formos intervir em situações onde o individualismo extremo predomina, não temos solução nenhuma, a não ser fazermos como alguns estados da América do Norte fazem, né? Matam. Mas matar também não é solução. Nós sabemos que existe pena de morte no Brasil, sim, não legal, uma pena de morte meio escondida, meio velada, mas a quantidade de adolescentes mortos e adolescentes e jovens mortos em nossa terra nos afiança pensarmos com certeza que existe uma pena de morte, sim, velada, não dita, porém presenciada através das estatísticas de mortalidade por violência que nós temos acesso todos os dias. De sorte que, sendo assim, o individualismo extremo não resolvendo, tentamos então a saída psicossocial, tentamos a saída pela intervenção em contextos de marginalização, de miséria, de pobreza, de opressão, de falta de tudo, precariedade extrema, de degradação ambiental extrema. Quando nós pensamos que esses ambientes são capazes de produzir o ato delinquencial em adolescentes, crianças e jovens, e nós intervimos nesse nível, então temos resultados sim. De sorte que elevar o individualismo ao extremo, abandonando a visão social, psicossocial, política, financeira, né, material, uma pobreza institucional de uma certa comunidade, achando que essa pobreza pode causar o ato delinquencial, então agir sobre isso é acertado. Agir sobre isso é um bom caminho. É o caminho que a saúde escolheu através das suas políticas. Também é o caminho da educação, também é o caminho da assistência social. Agora, o que a lei estabelece, o que nós pensamos como profissionais de saúde, de educação e assistência social, o que nós queremos dentro da lei, infelizmente ainda não chegou na cultura, né? No meio das pessoas, dos seus hábitos, seus costumes, seu pensamento médio, não chegou de tal maneira a provocar impacto. Então, grande parte da população acha que uma adolescente é responsável sim por seus atos e merece estar preso sim, e se morre porque escolheu esse caminho. Certa vez eu estava ouvindo uma rádio do interior veicular uma notícia sobre a fome que atormentava dezenas de adolescentes internados, porque eram autores de atos infracionais e estavam em privação de liberdade. É uma medida que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece para atos infracionais severos, graves, internação. Então os internados estavam passando fome. A única coisa que eles tinham para comer de vez em quando era arroz e abóbora, né? Acho que por doação. E aí a rádio fazia um apelo no sentido de que a população contribuísse para que essas pessoas fossem alimentadas, já que estavam ali sem verba para pagar, olha só, natural, né? Sem verba para pagar a alimentação mínima para esses adolescentes. O que aconteceu? A população respondeu: eles são responsáveis pelos que fizeram, que morram de fome, morram de doença, não queremos essa gente entre nós e não vamos ajudar. Evidentemente que a população mal informada pode pensar assim, nós não vamos culpá-la,
mas os profissionais de saúde, os profissionais de assistência social e de educação, que têm uma outra visão, muito mais crítica e mais abrangente sobre como funciona uma sociedade que está em degradação social, então nós temos que fazer diferente. É nosso dever alertarmos a população, educarmos essa população para que ela encare o problema de uma forma mais ampla, mais consequente, com mais possibilidades de intervenção com sucesso do que simplesmente uma atitude de preconceito, onde se pune com a morte pessoas que desviaram-se do caminho chamado normal. Me lembro do Novo Testamento, quando querem apedrejar uma mulher apanhada em adultério, porque a situação social era terrível, né? E é ainda hoje. No Oriente Médio ainda se mata mulheres hoje que se prostituem para ganhar dinheiro porque não tem nada o que comer. Então tomam pedra, os homens tomam de muitas pedras e matam. Ainda hoje fazem isso. No tempo de Jesus também fazia. E ele defende a mulher dizendo, bem, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. O problema de nossa sociedade, o problema ético-moral é de todos, de toda a sociedade, de toda. Agora escolhemos uns bodes expiatórios que cometeram um ato infracional e que estão presos por isso, para morrerem de fome, na miséria total, aí é da parte da sociedade uma ignorância crassa que deve ser combatida por profissionais que compreendem o problema. Bem, eu digo lá na última parte, o contexto social, político, cultural e econômico não conta para pessoas assim. Né? Não conta, eles não consideram isso, mas nós consideramos. Então, vamos enfrentar o problema das violências? Vamos. Vamos enfrentar o problema de mortes pelo tráfico de drogas? Vamos, devemos. O governo deve fazer isso. Os governos devem fazer isso. Mas como é que nós vamos fazer? De modo inteligente e abrangente. Pessoas ligadas à justiça já me disseram, olha Miguel, vocês estão passando a mão na cabeça de meninos e meninas. Não é passando a mão de cabeça, da cabeça que é o problema, não. Né? O que tem passar a mão na cabeça de alguém? O problema é que não está acontecendo isso. O que está acontecendo é bala, é faca, é morte, é sangue, é corpo estendido. Como disse o João Bosco certa vez numa música, lá está o corpo estendido no chão. Então, nós não estamos lutando somente para que os adolescentes deixem o uso e o tráfico de drogas. Estamos lutando para que eles não morram. Não morram. Tá, então não é uma questão de passar a mão da cabeça, coisa que nós não fazemos. É uma questão de educação social para a vida, promoção da vida, prevenção de agravos, promoção das condições dignas de se viver e não passar a mão na cabeça de alguém. Então, um tiro é melhor, porque quando atiram e matam, ninguém fala nada, mas quando falamos em educação e em recuperação, estamos passando a mão na cabeça. Isso é preconceito puro. Profissionais não podem viver de preconceito. É um absurdo isso, é um escândalo. Vamos lá. Quais são as consequências dessa atitude preconceituosa? No Brasil, os adolescentes em conflito com a lei perdem, na prática, o direito ao estudo, ao trabalho, à saúde, à convivência social e à dignidade. Isso ocorre de modo direto, quando prevalece a opinião de que a culpa de erros cometidos é somente do autor de ato infracional. Nesse contexto, o adolescente, ainda que conte apenas 12 anos de idade, é tratado como criminoso, expulso da escola, da convivência social e do mundo do trabalho. Nenhum direito lhe assiste, sua cidadania acaba. Porque a escola não aceita mais, o mundo do trabalho não aceita mais, né? A única saída que o adolescente, ainda que tenha apenas 12 anos, encontra é associar-se ao crime organizado, ao tráfico de drogas, para tentar sobreviver. Mas eles não são bonzinhos, não. Não estou falando de pessoas más ou boas, estou falando de direitos, de cidadania.
do direito que um adolescente de 12 anos tem de continuar vivendo para mudar de vida, de continuar seguindo adiante para dar à sua vida um destino melhor. Não é assim, né, como nós estamos vivendo. Por exemplo, se você diz que numa sociedade 2, 3% de pessoas têm uma conduta transgressiva, eu vou concordar com você, né? Na verdade, 1, 2, no máximo 3% em uma sociedade tem, né, intrinsecamente problemas com uma conduta ligada à obediência à lei, né? Mas 97% não. A tendência de 97% é seguir o trâmite legal, é seguir um processo legal de vida, um processo satisfatório de vida, com muita luta, com muito trabalho, com sofrimento, mas seguir um caminho, não é, não marginalizado, não à margem da lei e da ordem, não é? Agora, quando grande parte de uma sociedade, 30, 40, 50, 60% de sociedades ou de pessoas numa sociedade transgridem a lei, então já não é mais um caso de escolha pessoal, é uma questão de cultura, é uma questão de tendência social, é um erro muito grande em termos de organização social. Alguma coisa de muito errado está acontecendo no município, no país como um todo, a partir dos seus governos até os lares. Coisas muito erradas estão acontecendo e que precisam ser corrigidas para que a sociedade volte à sua normalidade com um número suportável de pessoas que se desviam por questões intrínsecas a essas próprias pessoas. Portanto, não dá para entender, né, que 60% de pessoas de uma faixa etária dentro de uma sociedade é criminosa e que isso é por conta deles. É muita gente se desviando para ser apenas problema pessoal de cada um. Tá. O que acontece de fato? Quando as relações sociais, a organização familiar e as dificuldades financeiras, afetivas e psicológicas se degradam, o medo e a violência aumentam muito. Vou repetir. Quando as relações sociais, a organização familiar e as dificuldades financeiras, afetivas e psicológicas se degradam, o medo e a violência aumentam muito. Nesse contexto, a marginalização familiar e social acontecem no interior das famílias, né, e das comunidades, e acontece de forma intensa e inevitável. Daí a rejeição é certa e irreversível. Então, degradação dos laços, das condições de vida, das finanças, a miséria se implanta, a pobreza vergonhosa começa a acontecer de tal maneira a forçar pessoas a uma conduta marginalizada, né? Quando isso acontece, a rejeição é certa e irreversível. Então, fazer o quê? No último ponto, a exclusão social resultante torna as suas vítimas sujeitos errantes na vida, dispostos a viver à margem da lei e da ordem para terem condições mínimas de sobrevivência. Mas não é sempre assim. Mas a maioria das vezes é isso, né? Nós não podemos tomar o caso de uma pessoa que tem, por exemplo, transtorno mental, e tendo transtorno mental vai transgredir porque não funciona bem em termos de conduta moral, ética, em termos de pensamento, né? Não vamos tomar alguns exemplos isolados e tornar isso geral. Não dá para fazer isso. De sorte que, exatamente nessa ordem que nós colocamos aí, testemunhamos comunidades inteiras se degradando e sofrendo com violências horríveis, com muitas mortes, todo ano. Tá.
Como a saúde pode ajudar? Os profissionais de saúde precisam abandonar a lógica da culpabilização moral e da individualização extrema das mazelas sociais. Nunca deu certo, nunca funcionou. Então, o profissional de saúde está lá no seu posto de trabalho e tem que, um adolescente em conflito com a lei, tem que ser atendido. Não tem jeito para ele. Isso não é uma questão de saúde, é uma questão de vergonha na cara, é uma questão moral. Não temos nada a ver com moral, não é conosco, isso é com polícia. A polícia que trata disso, e a polícia trata direitinho. A polícia ruim, a polícia que usa a farda para coisas ruins, que não é a polícia interessante, que existe muito. Essa polícia ruim costuma entender que, de fato, a única solução é matar. E matam. Estou dizendo a polícia ruim, porque a polícia não faz isso como instituição nunca. Mas os maus policiais podem fazer isso e estão fazendo. De sorte que, sendo assim, o profissional de saúde eximir-se porque acha que é um problema moral, de segurança social, é um problema ético, é um problema da pessoa, então não vou me envolver com isso, está contra toda a política do Ministério da Saúde, da política do Ministério da Educação e da Assistência Social, contra todos os princípios da boa prática profissional nesses três campos, né? Digo mais, os aparelhos de saúde que trabalham diretamente com a comunidade devem, de acordo com as políticas públicas de saúde e cidadania, considerar as situações delinquenciais como resultantes de um processo de degradação social. E vocês sabem que se a degradação é de uma sociedade inteira, de uma comunidade inteira, a intervenção é nessa comunidade e não na punição individual, moral, de pessoas que cometem ato infracional. Os projetos de promoção da saúde, de prevenção de agravos, que envolvam segurança de todas, inclusive dos marginalizados, devem ser desenvolvidos por aparelhos sociais como a educação, a assistência social, segurança e saúde. Todos se unem para enfrentar o problema, para enfrentar a situação. Mas nós temos medo, nós tememos essas pessoas, elas são perigosas. É interessante pensar que esse conceito de periculosidade para as pessoas foi um conceito criado na década de 40, mais ou menos, pelo Código Penal. O artigo 77 do Código Penal de 41 fala disso, né? E as pessoas deveriam ser consideradas como mais ou menos perigosas para uma determinação da justiça quanto a estar ou não convivendo em sociedade. Se forem consideradas perigosas, vão ser retiradas do meio social. Se não forem consideradas perigosas, terão permissão para estar no meio social. Isso é terrível. Quem é que vai julgar a periculosidade de uma pessoa? A polícia? O governo? Ou psicólogo? Ou psiquiátrica? O clínico geral? O juiz? Ou o advogado? Quem é que vai ter condições de apontar o dedo para uma pessoa e dizer: você é perigosa, então você vai ser afastada do convívio social? Não, mas nós vamos fazer assim: se uma pessoa tiver atos delinquenciais o suficiente para nós entendermos que ela não tem recuperação, ela então será afastada. Então se conta ou se qualifica uma pessoa como perigosa pela quantidade de atos infracionais que ela tenha cometido, de crimes que ela tenha cometido, e não através das razões sociais, psicossociais, comunitárias que levaram uma pessoa a delinquir várias vezes. Olha só. De sorte que considerar uma pessoa perigosa é muito complicado, né? Uma vez consideraram Jesus muito perigoso para o convívio social, ele era um perigo. A questão das transgressões contra o sábado que ele tinha feito
Essas questões foram levadas aos sacerdotes, que naquela época, através do tribunal religioso chamado Sinédrio, julgavam essas questões. As transgressões de Jesus foram levadas ao Sinédrio e eles declararam: ele transgrediu muitas vezes, então tem que ser retirado definitivamente do convívio social, porque senão nós todos vamos sofrer. Então nós vamos crucificá-lo através da lei romana, que ordena isso, nós vamos crucificá-lo e vamos eliminar esse problema da vida de Israel e do seu povo. Olha só. Crucificaram Jesus porque ele foi considerado perigoso. E muitos que agora estão rezando para Jesus, orando para Jesus, adorando Jesus, estão com o mesmo critério, punindo adolescentes e jovens. Então são pessoas perigosas que devem ser retiradas do convívio social e pronto. É por isso que no último ponto nós insistimos, e eu vou ler de novo: é preciso haver projetos de promoção da saúde, de prevenção de agravos, que envolvam segurança de todos, inclusive dos marginalizados, e esses projetos devem ser desenvolvidos por aparelhos sociais como a educação, assistência social, segurança e saúde. Um projeto de intervenção biopsicossocial, um projeto de intervenção na comunidade, nas causas sociais que provocam os atos infracionais, e não contar quantos atos delinquenciais alguém fez para então considerá-lo perigoso, para daí justificar o fato dele ser tirado completamente do convívio social. E isso hoje é feito pela morte. Mata-se o adolescente para que ele deixe de ser perigoso. Aliás, nos muros de certas instituições de segurança está escrito a seguinte afirmação: bandido bom é bandido morto. De sorte que, sendo assim, o bandido é considerado bandido porque é pessoa perigosa para a sociedade e é classificado assim pelo número de atos infracionais ou de crimes que comete, e não em função das razões sociais que levaram muitas pessoas a fazerem isso. Você está protegendo o bandido? Não estou falando isso. O que eu estou apenas dizendo é que considerar uma pessoa perigosa e por isso bandida é um problema muito complicado, muito complexo. E não há justiça nisso, nem inteligência nisso, porque quanto mais isso é feito, pior a situação fica, né? Vamos em frente. No caso da saúde, o enfoque psicossocial dos atos infracionais devem ser buscados e praticados de tal forma a se encontrar as verdadeiras razões da conduta delinquencial. Isso é inteligente. O que é que levou o adolescente a cometer um ato infracional? Há uma razão para isso? Pessoal, social, né? Econômico, financeiro, educacional. O que levou um adolescente de 13 anos a, com uma arma, assaltar, comprar drogas, vender drogas? O que levou? É importante que essa pergunta seja respondida de modo individual. Aí sim a individualidade é interessante, né? Conversar com cada um. O que houve? O que houve com você, com a sua família, com os seus sonhos, com a sua esperança? O que houve com a sua vida? O que houve com você, afinal, para que isso acontecesse? É claro que o adolescente vai responder segundo o consenso geral. Não, eu sou ruim, meu. Conversei com um adolescente uma vez de 15 anos que me disse: eu sou mal, eu sou muito mal, eu sou fodão, eu mato mesmo, eu assalto mesmo, eu sou terrível.
Me recusei a acreditar nisso e comecei a estudar a vida dessa pessoa, né? Por que essa pessoa é tão incrivelmente forte na sua maldade? E descobri coisas do arco da velha. E que, afinal de contas, não era nada disso que acontecia. Uma autoconsciência de ser forte e mau e terrível. Era tudo muito diferente. Portanto, quem vai acreditando nessa coisa de que fora de um processo social degradado, as pessoas escolhem um mau caminho de maneira generalizada, é um perigo tremendo, né? É uma coisa complicada. Eu coloco no segundo ponto: estigmatizar pessoas excluídas da cidadania, do respeito à vida e do direito ao trabalho é condenar o país à violência sem volta. Porque na medida que esse processo se desenvolve, e desde a década de 40 se desenvolve, então são mais de 70 anos, daqui a pouco se completa 100 anos desse modo de abordagem e tudo só piora, né? Então é suficiente para nos convencer de que tomamos uma via inadequada. Daqui a 500 anos estaremos fazendo a mesma coisa sem nenhuma solução, como obsessivos, incapazes de criar saídas novas, incapazes de formular caminhos inovadores na abordagem das questões, não é? Há profissionais de saúde que têm o desejo legítimo de trabalhar pela saúde integral de crianças, adolescentes e jovens, que têm, né, desejo de trabalhar pelo direito pleno e pela ordem social. Estes profissionais devem ser fortalecidos e qualificados para isso. Não estamos sugerindo que todos os profissionais de saúde, assistência e educação trabalhem necessariamente com os aspectos delinquenciais da conduta de adolescentes e jovens. Estamos dizendo que há pessoas que querem fazer alguma coisa, que podem fazer uma coisa, e se querem e podem, devem ser fortalecidas e qualificadas para uma ação eficaz junto à violência da comunidade, né? Todo lado que eu tenho ido, e eu vou em muitos lugares, encontro pessoas dispostas a trabalhar com isso. Nem todo mundo, mas sempre encontro algumas pessoas que querem fazer alguma coisa e querem ser fortalecidas e qualificadas para trabalharem com esse tipo de problema. Como fazer? Cada unidade de saúde deve possuir trabalhadores capacitados a trabalhar com adolescentes autores de atos infracionais e também com suas famílias e comunidades. Então, toda estratégia de saúde da família, toda escola, todo CREAS, CRAS, deve ter profissionais preparados, formados, protegidos, fortalecidos para trabalhar com ato infracional, com a violência infanto-juvenil. Deve ter. Segundo, cada unidade deve ter estratégias que estejam presentes em todos os níveis da atenção do Sistema Único de Saúde, né? Estratégias que estejam presentes nos hospitais, nas escolas como um todo, nos centros de assistência social como um todo, nos centros sociais de convivência na comunidade como um todo, nas escolinhas de futebol, nas famílias como um todo, enfim, estratégias que envolvam toda a comunidade e sociedade, de tal maneira que o assunto prevenção de agravos, promoção da saúde, educação em saúde, educação social, educação para a cidadania, tenha sim alguma coisa que ressoe nas consciências de modo geral. Terceiro, cada unidade de saúde deve trabalhar em parceria direta com a educação, os centros de referência de assistência social, igrejas, instituições ligadas ao trabalho, para o enfrentamento constante e laborioso da exclusão social dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Essa vulnerabilidade está sempre presente em ambientes sociais degradados, onde escolas não funcionam, postos de saúde não funcionam, segurança não funciona direito, é um lugar mais esquecido, é um lugar mais abandonado pela lei, pela proteção, de sorte que em lugares de maior vulnerabilidade, de maior pobreza, né, certamente há adolescentes precisando de ajuda e famílias precisando de ajuda. Se as comunidades como um todo puderem contar com as suas instituições de segurança, de ensino, de saúde, de assistência, para um trabalho conjunto de enfrentamento, o resultado é sempre alguma coisa melhor. Seja qual for a estratégia empregada, o resultado é melhor. O cuidado é a resposta. Se as instituições se unem para o cuidado de comunidades carentes, com degradação social, com abandono social, se as instituições se unem, se dão as mãos e conversam para formulação de estratégias de cuidado, então alguma coisa boa sempre acontece. Os exemplos, bons exemplos que nós temos no Brasil, em Goiás, e são muitos, só são bons exemplos hoje por causa desse cuidado desenvolvido através de uma estratégia de cooperação mútua de aparelhos sociais, de saúde, de educação, de trabalhadores que foram qualificados para se dedicar a esse cuidado. É muito artesanal muitas vezes, é muito singular, é muito criativo, é muito de estudar caso a caso, é muito de propor solução assim, meio específica, meio singular, né? Para cada comunidade, para cada pessoa, para cada família. Mas é possível exercer o cuidado. Sem ele, realmente não há esperança. Mas queremos terminar essa aula dizendo que são muitos os lugares que exercem o cuidado. Com poucos recursos, com poucos profissionais, com poucas possibilidades de uma ação mais ampla e mais efetiva, mas no que fazem, melhoram muito a situação social, as condições sociais de famílias, de comunidades, na vida, em pessoas que precisam disso, em famílias que precisam disso. Então, nossa recomendação é: sigam os bons exemplos. Pensem no cuidado como uma providência necessária. Pense na formulação de estratégias como uma coisa fácil de se fazer. Não compliquem muito a coisa. E comecem a conversar com pessoas que estão à margem da lei, como se fossem pessoas que precisam de ajuda, de apoio, de direção, de educação. E não como bandidos, criminosos, pessoas perigosas que devem ser alijadas da sociedade. Isso não vai acontecer. Cada vez mais a sociedade vai estar polarizada e os dois lados vão se acabar. Então, há bons exemplos, há um bom caminho a ser seguido, há o cuidado como lema e como objetivo maior, né? E há sempre a boa esperança que temos de que as coisas melhorem se fizermos tudo do jeito certo. Alguma pergunta? Se quiserem fazer pergunta e eu puder responder, façam agora, por favor. Né? Esse programa, ele tem um nível de interatividade interessante, né? Você pode perguntar. Se você não perguntar agora, mas recomendar essa aula a alguém, né? Você possa colocar, por exemplo, no Estratégia da Família, numa classe, numa escola, né? Então, reúna as pessoas e coloque os temas dessas aulas em discussão, né? Coloque em discussão, sem ódio, sem ressentimento, sem mágoa, sem preconceito, apenas para discussão, né? O que as pessoas acham, como é que elas consideram isso. Em fazendo isso, estaremos fazendo uma grande coisa, né? Então, um abraço a todos. Esse assunto é difícil, é complicado, há uma crença de que não se deve participar dele diretamente, então se corre perigo. Mas um abraço a todos, que Deus possa conduzir o caminho de todos e de cada um nesse difícil assunto, né? É outro dia.